Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa TPC, temos aí uma novidade, né? Temos aí o ingresso da nova PCNP, Ana Carolina, de Ciências. Ela entrou na nossa equipe aí para reforçar mais ainda o nosso trabalho. E hoje ela está sendo recepcionada com um tema muito interessante. Então, nós vamos iniciar agora com a apresentação da Ana. Olá, Ana, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz com esse ingresso, fazer parte dessa equipe e espero contribuir com vocês e com todos os colegas professores para as nossas formações. Ana, de novo, seja muito bem-vinda, né? O tema de hoje ficou bem rico e foi até difícil que a gente conseguisse compilar todos os dados que nós tínhamos, né? Foi uma TPC muito cheia de coisas e ela veio diretamente direcionada das respostas que vocês deram ao nosso formulário, nosso último formulário, e a problemática aí, temática mais pedida foi sobre educação ambiental e falar mais sobre as queimadas no Brasil. Então eu vou projetar minha tela aqui e a gente vai começar a nossa pauta de hoje. Então aqui é a nossa temática, né, educação ambiental, e a gente vai tratar sobre o currículo também, né, voltado para essa área. Aqui a gente tem uma foto, né, da trilha lá no Parque Ecológico da Gruta Santa Luzia, daqui de Mauá, né, na verdade. Nossa pauta, então, foi tratando aí um pouquinho sobre a apresentação da Ana. O professor Orlando agradeceu muito a avaliação de vocês a respeito da nossa última TPC, foi muito positiva, acho que foi muito produtivo trazer o professor Orlando, que é uma pessoa maravilhosa, um profissional aí fenomenal, e ele mandou agradecer muito todos vocês aqui e espero em breve ter contato novamente com a gente, que a gente possa fazer novas formações com ele. Nós vamos trazer aí os comentários sobre o formulário, vamos tratar educação ambiental de forma geral, trazer algumas considerações sobre a legislação ambiental, as queimadas e a legislação a respeito das queimadas, sobre a biodiversidade, a perda dela, né, na verdade, a química e física da floresta e a saúde relacionada, as espécies exóticas, os rios voadores, ODS, né, e os materiais de apoio. A gente pode ver aqui pela pauta que foi um tema muito difícil de a gente delimitar, porque é muita coisa para se ver, mas a gente tentou criar alguns limites. Claro que vocês vão ver que sobre educação ambiental vai ainda faltar coisas, mas a gente espera que esteja bem reforçada essa pauta que a gente fez a respeito da educação ambiental. Aqui nós temos a avaliação da nossa última TPC, então vocês podem ver aí que 63,8% de vocês considerou ela como ótima, e a gente achou muito legal, e por conta disso nós estamos pensando sempre em novas parcerias para agregar nos conhecimentos que a gente desenvolve aqui nas nossas ATPCs. Falar então um pouquinho sobre a educação ambiental, e aí a gente traz essa fala aqui, então, que as florestas, né, e as matas, elas são responsáveis pela manutenção do clima, a conservação da água, que é indispensável para que se exista vida. Trazemos aqui, então, alguns conceitos de educação ambiental que tem no site do Ministério do Meio Ambiente, que fique claro que a gente só trouxe alguns, porque a gente tem muitos conceitos, então eu vou selecionando algumas coisas aqui para falar, e vocês, claro, têm acesso a essa pauta completa no nosso Drive, que vai estar aqui no link da descrição do vídeo, bem como, para quem está no grupo de WhatsApp, a gente envia também. Então, aqui entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Então é muito legal que em todas as falas aqui a gente vai ver que vai ser
direcionada para a prática social, para a cidadania. Então, a segunda citação aqui é a atividade intencional da prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres. Prática social e de ética ambiental. Aqui a gente traz outros dois conceitos, então, tomada de consciência da realidade, aí coloca também a parte do educando como parte da comunidade que constrói valores éticos, morais, que cria atitudes, né, e comportamentos que vão transformar a sociedade. E educação como um processo de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos também. Temos aí a BNCC, né? E a BNCC, ela traz fortemente a questão da temática da educação ambiental dentro aí dos componentes curriculares e dos temas transversais contemporâneos também, né? Aí ele coloca esse trecho aí, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como as escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e as propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Ela traz esse conceito aí porque, dentro da política de educação ambiental, uma das propostas que nós vamos ver a seguir é a educação ambiental ser incorporada entre todas as formas de comunicação e educação formal e informal. Então, dentro das competências específicas de ciências da natureza, nós temos aí 3 competências, né? E dentro dessas 3 competências, cada uma delas, vocês já sabem, ela está relacionada com uma unidade temática, né? A primeira competência, ela parte aí do objeto de conhecimento, analisar fenômenos naturais. Então, pensando aí na unidade matéria e energia, nós temos aí, na nossa natureza, um campo vasto aí de pesquisa e de estudo. A competência 2, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida na Terra, dentro da unidade temática, vida e evolução. E a última competência, ela trata de investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo. Ou seja, o tema em questão aqui é muito interessante para refletir sobre e investigar sobre essa temática, não só dos incêndios, das queimadas e toda a biodiversidade dinâmica da floresta e do ambiente. Dentro do nosso currículo paulista, né, no componente de ciências, temos aí a tarefa de consolidar e ampliar as concepções sobre fatos e fenômenos da natureza, de modo a compreender melhor o ambiente. E avaliar os impactos ambientais nas áreas do trabalho, da tecnologia, da produção da energia, e de sustentabilidade da urbanização e do campo. Como o nosso currículo paulista tem, seguindo a mesma tendência da BNCC, ele traz aí fortemente a questão ambiental colocada nas habilidades. Então, dentro das competências específicas, nós temos aí a competência 4, a competência 5 e a competência 8, né? Estão relacionadas mais à área ambiental. Aí, nessas competências, quando a gente lê a Política Nacional da Educação Ambiental, a gente vê que ela está bem impregnada nessas competências. Então, mais especificamente na unidade temática Vida e Evolução, né? Os objetos de conhecimento relacionam-se à vida e o fenômeno natural e social, de modo que os estudantes possam compreender processos associados à manutenção da vida, à biodiversidade do planeta Terra, assim como a fundamentação científica desses fenômenos à luz da evolução. Então, todas as nossas temáticas
os tópicos que nós trouxemos até aqui nas ATPCs para alicerçar o trabalho. Então, dentro do currículo, a gente tem aí esse tema dentro do tema vida e evolução, né? E a gente traz aí todos esses tópicos articulados por um trabalho aí dentro das habilidades envolvendo essa unidade temática. Nós colocamos aqui algumas habilidades essenciais que estão articuladas com essa temática, né? Dentro da unidade vida e evolução, no 7º ano, nós temos aí caracterizar os principais ecossistemas brasileiros, quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, a disponibilidade de luz solar, a temperatura, relacionando essas características com a flora, fauna específicas. Aí, como objeto de conhecimento, a gente tem diversidade, ecossistemas, fenômenos naturais e impactos ambientais. Muito importante para a retomada dos temas também relacionados principalmente com a fotossíntese, a respiração das plantas, e por aí vai. Dentro da unidade Terra-Universo, ainda no 7º ano, nós temos aí reconhecer que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que se pode alterar essa composição. Então, aí é uma oportunidade para a gente tratar da poluição atmosférica e principalmente desse tema, desses problemas que temos agora com relação às queimadas e aos incêndios. É uma oportunidade excelente para a gente problematizar isso. Ainda na unidade temática Terra e Universo, no 8º ano, nós temos aí identificar variáveis envolvidas na previsão do tempo, simular situações nas quais elas possam ser medidas, a partir da análise de dados como temperatura, umidade e pressão. Temos aí o tópico de clima, né? Conceitos básicos de meteorologia, que nós vamos ver aqui. Dentro da unidade Vida e Evolução, no 9º ano, nós temos aí propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais na comunidade e na cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Ideias evolucionárias e principalmente ali a preservação da biodiversidade. Tratando então agora do currículo do ensino médio, a gente traz aí na parte mais introdutória do currículo falando sobre o ambiente natural, lançar a mão das ciências como provedoras de linguagem, instrumentos e critérios, compreender os fenômenos naturais, desenvolver temas para preparar o aluno, né, para compreender o papel dele no ambiente, contribuir para a preservação do meio ambiente. E aí a gente traz algumas habilidades específicas dos componentes aqui. Eu vou passar rapidamente, depois vocês vão ver um pouquinho mais, que vai estar disponível. Então, aqui as radiações, e aí a gente vai ver daqui a pouco como a radiação pode afetar. A Sara vai falar um pouquinho sobre isso com a gente, né? Vai trazer aqui reconhecer forças de interesse entre as moléculas, reconhecer a perturbação da biosfera, que é causada pela poluição. Em física, a gente tem aí analisar as situações do cotidiano, né, e as transformações de energia, explicar fenômenos térmicos do cotidiano, e identificar as radiações que são aí diferentes. Em biologia, identificar e caracterizar, né, as formas de uma população vive em comunidade e baseados em situações concretas, por exemplo, os incêndios florestais que a gente tem. Analisar aí os argumentos que se relacionam à produção de organismos geneticamente modificados. Então, a gente está falando aí de áreas de cultivo, que é um dos grandes motivos para as queimadas.
analisar a relação do homem e o meio ambiente também, né, em situações concretas. Sobre as considerações de legislação, nós vamos tratar aqui principalmente da educação ambiental e vamos deixar um pouco de fora a legislação vigente em si, porque ela é muito extensa, mas de qualquer forma deixamos aqui nas referências dos nossos materiais para que vocês entrem e acessem se for o caso, se vocês quiserem se aprofundar mais a respeito desse assunto. Então, a princípio, a gente traz essa lei aqui, 9.795, que é de 27 de abril, que vai tratar diretamente sobre a educação ambiental. Então, nós temos aqui, ó, destacados alguns tópicos que nós achamos relevantes, e aí vocês depois fazem a leitura completa aqui. Então, ó, eu vou ler esse primeiro artigo quase que integral e depois eu só vou fazendo essas observações. Então, os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas aí para conservação do ambiente e o uso comum do povo, né, essencial à qualidade de vida e à sustentabilidade. Tratando aí dentro dessa lei, então a gente tem a educação ambiental como um componente essencial e permanente da educação. Todos têm direito à educação ambiental, e aí a gente tem incorporado aqui dentro as políticas públicas que vão tratar dessa dimensão ambiental. Então, promover a educação ambiental de forma integrada, então em programas educacionais é muito importante. Nós temos aí os órgãos que são integrantes desse processo. A principal aí vocês vão ver ao longo dessa parte da apresentação, que é a CISNAMA. Então, promover ações de educação ambiental é o principal foco desse sistema nacional. Então, nós temos os meios de comunicação em massa, que têm um papel importante e que vão disseminar essas informações e as práticas educativas. Então, nós temos aí TV, internet, o rádio, todos como meios de comunicação que tem que ter esse serviço à população de expor essas práticas educativas relativas ao meio ambiente. Nós, no que se refere a empresas, entidades, instituições que são públicas e privadas, nós temos a capacitação dos trabalhadores, então, para que o trabalho deles reflita tanto dentro da empresa, na melhoria e controle do que acontece no ambiente de trabalho, quanto nas repercussões que a gente tem que ter aí dentro do processo produtivo em si, dentro dessas empresas. A sociedade, a gente coloca aí a formação de valores, atitudes e habilidades para prevenção, identificação e solução de problemas ambientais. Então, esses vão ser alguns princípios básicos também aqui da educação ambiental, o enfoque que é humanista, holístico, democrático e participativo. Então, uma forma de educação ambiental integral, concepção de que o meio ambiente aí é uma totalidade, e aí tem o enfoque da sustentabilidade, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a ética, o trabalho, as práticas sociais, a educação, todos vinculados, a continuidade aí do processo educativo, que não acaba na escola, na verdade, né? A avaliação crítica do processo, né? De como se dissemina o conhecimento a respeito da educação ambiental, né? Uma abordagem articulada dessas questões, o reconhecimento, né, a pluralidade, a diversidade que a gente tem,
Os objetivos aí fundamentais da educação ambiental, então, vão ser esses daqui: desenvolvimento de uma compreensão integrada do ambiente, a democratização das informações relativas ao ambiente, e aí a gente vai falar daqui a pouco mais voltado para a nossa temática, que é sobre queimadas, incêndios florestais, que é o INPE, né, que é um grande fornecedor desses dados, um estímulo e o fortalecimento a criação de uma consciência crítica a respeito das problemáticas ambientais, o incentivo à participação individual e à coletiva também, o estímulo à cooperação, né? O fomento, o fortalecimento da integração com a ciência e com a tecnologia, e o fortalecimento da cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade. Então, todos nós somos responsáveis pelo ambiente, não é uma mudança que vai acontecer de forma imediata. A gente sabe que as temáticas ambientais não são novas, elas vêm sendo abordadas há muitos anos, e é uma mudança progressiva que começa principalmente nas nossas salas de aula a respeito aí dessa educação que a gente tem que dar aos nossos estudantes. Tratando aqui sobre as queimadas e a legislação vigente a respeito disso, nós temos aí que a biodiversidade ela sofre com essas grandes queimadas, né, que podem ser chamados também de incêndios florestais, e que eles dizimam espécies e causam um impacto enorme nos nossos ecossistemas. Então, o ser humano, ele é o causador da maioria das queimadas. Então, quando ele faz, por exemplo, a limpeza dos quintais, que a gente sabe que é uma prática muito comum aqui no Brasil, de eu produzi lixo, eu tenho uma grande quantidade de folhas. As pessoas têm por hábito fazer a queima, né? Principalmente em cidades mais remotas. A gente sabe que aqui nas cidades maiores, onde a gente tem uma coleta seletiva e coleta de lixo mais atuantes, a gente sabe que a queima de lixo é menor, mas ainda é uma prática bem comum aqui. E essas queimadas, por vezes, podem exacerbar suas proporções, né? Nós temos principalmente como motivo aí das queimadas no Brasil atualmente, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, a implantação de áreas de cultivo aí, de pastagem, e como a gente já bem colocou aqui, as perdas inestimáveis que essas queimadas provocam no ambiente. Então, promover a queima do lixo nos quintais, terrenos, ele está sim sujeito a multa, e é uma lei de crime ambiental, e a lei dela está aqui para vocês, se vocês quiserem se aprofundar com os alunos, Lei 9.605, do dia 12/2 de 98. Então, quando as queimadas elas têm como consequência aí os incêndios florestais, que é quando se perdeu já o foco que era exclusivamente aí determinado lixo ou determinada área, torna-se incêndio florestal, e esse indivíduo que provocou, ele vira um infrator, e aí ele sofre sanções penais de acordo com a Lei 9.605. Uma outra coisa muito importante aqui é que os nossos ecossistemas, principalmente a Amazônia e o Pantanal, eles têm sido aí objetos de grande preocupação e polêmica, tanto a nível nacional quanto internacional, e aí a gente tem novamente que a técnica de retirada da vegetação por meio das queimadas em si, dos incêndios, ele é muito comum aqui no Brasil, uma forma da agricultura e pecuária liberar uma área que eles podem posteriormente usar. E a gente tem aí como grandes causadores, primeiro, os combustíveis, né? Então a gente está falando aí de regiões em que a gente tem folhas secas, mesmo as folhas úmidas, mas a gente tem material lenhoso, né,
como gravetos, galhos ali soltos, coisa muito comum nas nossas matas, né? Longos períodos também que a gente vai ter de estiagem, que a gente tem tido cada vez mais, a queda da umidade relativa do ar, as altas temperaturas, os ventos fortes ou mesmo os ventos constantes, e mesmo a gente considerando a Amazônia como uma floresta úmida, a gente sabe que ela também tem aí uma grande capacidade de pegar fogo, principalmente em épocas de estiagem, enquanto que o Pantanal é uma planície alagada, né, sazonalmente alagada, mas que também sofre aí de ciclos que são de seca e de cheia. E principalmente esse ano a gente teve uma temperatura elevada nessa região e a gente teve um período de seca um pouco mais prolongado do que é costume na região. Então, isso favoreceu muito a disseminação do fogo. Nós temos aqui esse programa que é do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é sobre queimadas. E aí, a gente acessando esse site, se vocês quiserem depois acessar, ele é muito interessante, ele fornece vários dados a respeito das queimadas, tanto de uma forma mais transversal, né, ao longo dos anos, quanto referente somente ao ano de 2020. Então, é um site que eu indico muito para vocês trabalharem com os alunos. Dá para trabalhar estatística, dá para você regionalizar ali as suas pesquisas, colocar locais específicos para saber como estão os focos de queimada, e esse é um site que atualiza constantemente, então as informações elas são muito ricas. Então, esse daqui são dados trazidos pelo próprio INPE a respeito da série histórica aí, tanto do bioma Amazônia quanto do Pantanal. A gente vai ver que essa série histórica ela começou aí no ano de 1998, quando foram feitas as primeiras medições. Na Amazônia a gente vê que os focos já foram maiores, mas a gente tem que sempre pensar pelo ponto de vista de que, apesar de ter diminuído, a maioria das vezes a gente não consegue retornar com essa mesma biodiversidade da região, e aí a Ana daqui a pouco vai tratar com a gente aqui os motivos disso acontecer. E aí, relativo ao Pantanal, vê que em 2020, da série histórica, a gente tem atualmente o maior foco, o maior número de incêndios e a maior área degradada relativa aos outros anos. Então, são situações muito preocupantes. Dá para trabalhar também com os números. A gente trata, claro, do bioma Amazônia ali como uma floresta enorme, né, muito grande, enquanto que a área do Pantanal já é bem mais restrita. Outro comparativo que dá para trazer aqui é o comparativo sazonal. Então, a gente tem aí os focos de queimada e a identificação de quando eles mais acontecem. Então, está diretamente associado, a gente sabe, aos períodos de seca, mas dá para trabalhar isso com os nossos alunos. Então, ali de junho até agora, em outubro, setembro, a gente tem uma variação bem grande, um aumento, né, nesses números, e aí a gente consegue ver ali no gráfico relativo ao Pantanal, que é esse segundo, né, a coluna em azul do mês de setembro, a altura que chegou, que passou dos máximos estimados já para esse bioma. Então, nós colocamos aqui essa frase também, que existem diversas alternativas que elas podem ser utilizadas para atenuar ou diminuir esses focos de incêndio, mas que a prevenção ela é a principal delas. Então, nesse sentido de prevenir, vem a nossa educação, os nossos ensinamentos dentro ou remotamente nas nossas salas de aula.
Nós vamos colocar de forma bem rápida essa parte dos slides. Se vocês tiverem um interesse, busquem aí na Lei 12.651. De uma forma geral, ela vai falar quais as exceções que é permitido o uso do fogo, vai falar das peculiaridades de casos e que sempre aí tem esse órgão fiscalizador, que é a CISNAMA, que vai trazer, vai regular como isso pode ser feito. Então, para atividade de pesquisa, de agronegócio, como isso pode ser feito, tá bom? Então, não vou me estender nessa parte e nós deixaremos ela aqui nas referências para que vocês acessem. Por último, eu trago essa frase aqui para a gente finalizar essa parte da nossa apresentação. Os incêndios florestais, eles são causadores de incalculáveis prejuízos para a nossa flora e fauna que compõem o ambiente, assim também para o solo, água, na sobrevivência do ser humano e de outras espécies. Então, a gente está falando aí de um impacto muito maior do que simplesmente é pensado. Bom, agora nós vamos falar sobre toda a biodiversidade ameaçada por conta da perda do habitat causado por esses incêndios. Todo ecossistema ele é prejudicado com as queimadas e dessa maneira a destruição da flora também vai resultar na destruição da fauna daquele ambiente. A carbonização é a primeira consequência sentida pelo reino animal. As espécies que não morrem de imediato, elas podem sofrer ferimentos incapacitantes ou até mesmo letais. Nós sabemos que alguns animais, a maioria dos mamíferos, através do olfato pode sentir a chegada do fogo e assim eles conseguem fugir de forma mais rápida. As aves, elas são menos atingidas porque elas podem voar, mas os seus ovos e ninhos são destruídos. E a gente tem alguns mamíferos mais lentos que são mais atingidos, como o tamanduá, o bicho preguiça e os filhotes de todas as espécies que não conseguem fugir. Após o fogo, com a perda desses habitats, os animais podem morrer por falta de abrigo e também por falta de alimento. Aqui a gente tem uma foto de uma onça pintada no Parque Estadual do Encontro das Águas. Ela foi encontrada caída perto de um rio, tentando fugir do fogo. Ela foi resgatada e está num centro de tratamento, mas nós tivemos aí muitas outras perdas de animais incontáveis por conta desses incêndios florestais. A diversidade pantaneira ela é gigantesca e aqui eu vou falar um pouquinho sobre algumas das espécies presentes no ambiente do Pantanal. Nós temos aproximadamente nessa região pantaneira 2.000 plantas identificadas, aproximadamente 582 espécies de aves, incluindo as espécies que estão ameaçadas de extinção a nível nacional, e 132 espécies de mamíferos. O Pantanal, além de ter essa diversidade gigantesca de espécies, ele também pode ser considerado um importante refúgio para espécies ameaçadas de extinção a nível nacional, que nós vamos ver agora. Com relação às aves catalogadas, as espécies pantaneiras ameaçadas de extinção, nós temos a arara azul grande, a águia pescadora e o jacu de barriga castanha. Com relação aos mamíferos, as espécies catalogadas ameaçadas de extinção a nível nacional, nós temos a onça pintada, a jaguatirica, o cachorro vinagre, o lobo-guará, a ariranha, o cervo do Pantanal, o tatu canastra e o veado campeiro. De forma geral, a cada incêndio nesses campos de altitude, onde a umidade da vegetação é perdida, e com esses incêndios, toda a cobertura vegetal vai desaparecendo, tornando essas regiões de savana. Nós não temos muitos estudos aí relativos à fauna perdida com esses incêndios. No Parque Nacional do Itatiaia, por exemplo, só em 9 incêndios foram citados animais mortos, e 50% desses animais eram cobras, lagartos, pássaros e pequenos mamíferos. Essa elevada mortalidade de cobras também foi observada nesses estudos. Outros estudos seguintes devem ser feitos para que a gente consiga dimensionar melhor toda essa perda da fauna e flora que acontece nessas regiões tomadas pelo fogo por esses incêndios,
que não estão acontecendo de forma no seu período natural, e sim com maiores frequências e afetando, assim, toda essa biodiversidade que é perdida. E essas espécies que são ameaçadas de extinção, elas também acabam tendo uma dificuldade maior de poder migrar para outras regiões e tentar a sua sobrevivência. A floresta ela é super importante, né, para a manutenção da vida, e toda a recuperação das funções ambientais de uma vegetação depende da qualidade e da saúde das árvores. Toda floresta tem uma estrutura de espécies com diferentes funções ecológicas, né? Todas as árvores que nós chamamos de árvores clímax, elas são árvores grandes que geram sombra para as demais formas de vida, e elas têm um período muito espaçado para poder chegar ao seu tamanho máximo. Algumas demoram até 1000 anos. Então, a recuperação das funções ambientais de uma vegetação que é primária e que foi queimada, geralmente pode demorar séculos para se recompor. E um incêndio florestal, numa região, por exemplo, como a amazônica, pode demorar décadas para se recuperar. Então, nós estamos falando de uma perda na qual a recuperação não irá recompor toda a diversidade que nós tínhamos nesses locais. E esses incêndios causam danos imensos e gigantescos para a nossa biodiversidade. Além disso, além da fauna e da flora, todos os micro-organismos do solo também são atingidos com essas queimadas, né? Os solos, eles abrigam 1/4 da biodiversidade do planeta e é um dos ecossistemas mais completos da natureza. Ele contém inúmeros organismos que vão interagir e contribuir com os ciclos globais que tornam a vida possível. E toda essa riqueza de micro-organismos, tanto vertebrados, invertebrados, insetos, aracnídeos, minhocas, com a passagem do fogo, todos eles acabam morrendo e aí afetando todos os processos importantíssimos que esses micro-organismos fazem para a manutenção de todas essas florestas. Uma das funções extremamente importantes desses micro-organismos estão colocadas aqui. Eles têm a capacidade de manter a sustentação e controle do crescimento de plantas. Eles fazem parte das relações simbióticas e assimbióticas com as plantas e suas raízes. São responsáveis pela ciclagem de nutrientes, pela supressão de pragas e parasitas, pela manutenção estrutural das camadas do solo, pelas trocas gasosas e também pelo sequestro de carbono, pela destoxificação do solo, mantendo um solo rico em nutrientes e não um solo erosivo. São responsáveis também pela decomposição de toda a matéria orgânica e também ajudam a regular os processos hidrológicos. Então, os organismos que vivem no solo são extremamente importantes e também é uma biodiversidade que está sendo perdida com as queimadas e esses incêndios. Como a Juliana tinha dito no início da apresentação, esse tema ele é muito vasto, então, assim, com muita dor no coração, eu selecionei alguns itens para apresentar para vocês, mas eu tentei fazer uma síntese de alguns tópicos relacionados com a química e a física da floresta amazônica, né? Logo quando eu comecei a ler e a pesquisar sobre esse tópico, eu achei muito interessante, porque, na verdade, eu estudei pouco química ambiental, né, a parte de física ambiental também, e eu já digo para vocês que eu fiquei, assim, encantada com a quantidade de pesquisas e estudos, e essa pequena parte da dinâmica da floresta faz a gente pensar um quanto que é importante, pensando na política de educação ambiental. Claro que nós temos que estudar o local, o regional e o global, mas o que se faz necessário hoje, a gente trazer esse bioma, né, tão importante para a realidade dos estudantes, para a nossa realidade também. Então, eu vou apresentar alguns tópicos principais, né, características químicas e físicas, para aguçar aí a curiosidade de vocês, para pensar um futuro próximo de trabalhos, de projetos, e por aí vai. Então, vamos lá. Bem, quando a gente fala em Amazônia, a gente tem um órgão específico, que é o INPA, né?
que é o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, e ele é gerenciado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Dentro do INPA, eles têm um programa que se chama LBA, que são estudos de grande escala da biosfera e atmosfera da Amazônia. É um programa muito interessante, porque ele tem uma quantidade grande de pesquisadores, a maioria desses pesquisadores são brasileiros, ele coloca aí 1.400 cientistas brasileiros e outros 900 pesquisadores de países amazônicos. E tem aí nações europeias, instituições americanas, ou seja, é um conglomerado aí de cientistas que tem como objetivo pesquisar e estudar a Amazônia, né? O que eu coloquei, a pesquisa que eu fiz, foi basicamente os estudos do INPA e desse programa LBA. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dos aerossóis, né? Quimicamente falando dos aerossóis, eles são misturas de líquidos, sólidos e gases. Essas misturas contêm partículas microscópicas e elas ficam dispersas em gases e no próprio ar atmosférico, né? Pensando aí em poluição, é mais fácil a gente perceber poluição das águas, poluição do solo. Mas a poluição atmosférica, como ressalvando exceto alguns casos, né, que a gente consegue ver visível o céu poluído, então fica assim, a poluição atmosférica, ela é deixada um pouco, não é muito estudada, com grande afinco, como a poluição hídrica e a poluição do solo, né? Então eu trouxe aqui um tópico um pouquinho, né, falando sobre os aerossóis. Dentro das florestas, né, os aerossóis, eles são biogênicos, ou seja, a própria floresta, ela produz aerossóis. Esses aerossóis, eles têm uma composição química vasta, mas basicamente o que compõe esses aerossóis? O que a gente chama de compostos orgânicos voláteis, né, que a gente vai falar um pouquinho deles. Além desses compostos orgânicos voláteis, a gente tem dentro dos aerossóis biogênicos fragmentos de folhas, bactérias, esporos e outras partículas. Falando dos aerossóis biogênicos, a gente vai falar um pouquinho, eu destaquei, dentro dos compostos orgânicos voláteis, a gente tem aí uma série de compostos que a gente chama de terpenos, né? Esses terpenos, como os compostos orgânicos voláteis, eles, quando eles são emitidos para a atmosfera, eles reagem, eles sofrem oxidações fotoquímicas, né? Aproveitando aí a radiação solar, e eles formam outras substâncias, outros aerossóis, que a gente chama de aerossóis secundários. Falando ainda de aerossóis, a gente tem aí os aerossóis antropogênicos, que a gente destaca aí as queimadas, que também liberam compostos orgânicos voláteis, gases traços, fuligem e outros componentes. Então vamos falar um pouquinho dos terpenos, né? Como é que os terpenos aí interagem com a atmosfera e com outros organismos? Bem, 36% do carbono assimilado é emitido para a atmosfera como composto orgânico volátil. Nós temos aí uma quantidade muito grande de emissão global, 1.150 teragramas de carbono por ano, só pela floresta amazônica. Alguns mediam polinização e processos de defesa entre plantas e outros organismos. Tem um fato muito interessante aqui, que é esse termo que a gente chama de talking trees, que é a comunicação entre as plantas. As plantas, elas liberam alguns terpenos, e esses terpenos, eles servem como sinalizadores de ameaças. Por quê? Porque alguns terpenos, eles funcionam como repelentes. Então, os terpenos aí têm um papel muito importante na comunicação entre as plantas.
Então, continuando falando sobre os terpenos. Eu tenho aqui uma tabela, né? Bem, tirando os terpenos, vamos começar pelos os compostos orgânicos de maior emissão, que a gente tem aí o metano, que vem aí dos pântanos, que ele coloca aí, ó, uma estimativa global de 319.412 teragramas por ano. E eles colocam aí o tempo de resistência dele em dias, que é 400 dias. O tempo de permanência de um componente no ar, ele é fator decisivo aí para os mecanismos de poluição e reações químicas. Então, vamos falar um pouquinho dos terpenos. A gente tem aí, dentre os terpenos, o isopreno, como maior quantidade emitida, que é emitido pelas plantas. O isopreno é uma unidade básica do terpeno. E tem aí a produção também dos monoterpenos, pelas plantas, que tem aí uma estimativa global aí, pelas quantidades que nós estamos vendo, em porcentagem, em torno de, o isopreno, ele é um dos COVs de maior emissão, em torno de 44%. E o tempo de permanência dele em dias na atmosfera é 0,2. Isso depende muito de como que ele está reagindo, e com que ele está reagindo. Temos aí uns exemplos de alguns terpenos liberados pelas plantas. Bem, o isopreno, ele é, como eu já falei, ele é a unidade básica dos terpenos. Aí, pensando aí em química do carbono, é uma ótima oportunidade para a gente estar resgatando aí algumas habilidades, né, com relação à nomenclatura, com relação às cadeias carbônicas, a saturação e a insaturação das cadeias carbônicas e por aí vai. Então, o isopreno, ele é liberado pelas plantas e ele também sofre reações químicas dentro das plantas, dentro da biogênese das plantas e forma aí os outros terpenos. Temos aí uma infinidade, a gente conhece aí o limoneno, né, é um dos mais conhecidos, e colocamos aí 2 terpenos, que é o Z-beta-ocimeno e o E-beta-ocimeno, que temos aí uma oportunidade interessante para a gente trabalhar estereoisomeria, né? Temos aí, ó, 2 estereoisômeros. Bem, eu coloquei aqui esse esquema para falar um pouquinho do mecanismo de produção dos terpenos dentro das plantas, né? Nós temos aí 2 vias de mecanismos de biossíntese, que vocês já conhecem, para quem estuda a questão da botânica das plantas, a questão da biogênese dentro da planta. A gente tem aí, eu vou falar brevemente, né? Nós temos aí, dentro do citoplasma, mitocôndria, a gente tem a via do melavonato, né, que segue aí essa rota de síntese. E eu tenho aí o isopreno, ele é produzido a partir do isopentilpirofosfato, né? O isopreno, ele é a unidade básica de 5 carbonos. A partir do isopreno, eu sigo aí a rota de síntese e eu vou produzindo aí os outros componentes, né? Até chegar no 10 carbonos, que eu tenho os monoterpenos. Monoterpenos é até 10 carbonos. Aí eu vou seguindo para os terpenos mais pesados, que são os sesquiterpenos, e por aí vai. Na rota do citoplasma e da mitocôndria, o nosso organismo, ele também tem essa mesma rota. E a gente produz, pensando aí em química orgânica, química do carbono, o isopreno, ele são os parentes dos esteróis, né? Eu posso chegar nessa rota de síntese via melavonato e chegar a produzir esteróis. Voltando lá para o cloroplasto, eu tenho uma outra rota, que é a rota do deoxilulose pirofosfato, que seria deoxilulose pirofosfato. Então, vamos lá. Eu também produzo o isopreno e vou seguindo a rota de síntese até produzir
fitol, diterpenos e os carotenoides. É interessante porque os carotenoides, por que eles são produzidos no cloroplastos? Os carotenoides são terpenos que dão cores aos vegetais. Um exemplo aí seria o licopeno, que é o que dá cor ao tomate, né? E temos aí outros componentes produzidos por essa rota até o final, né? E eu achei muito interessante trazer esse esquema para a gente rever um pouquinho a questão da biossíntese das plantas na produção de compostos de carbono. Ainda falando sobre os terpenos, como já foi dito, eles são produtos do metabolismo das plantas, conforme o esquema anterior. Eles servem aí como repelentes, são tóxicos para os insetos. Alguns insetos, eles sintetizam feromônios a partir dos terpenos. E como já foi dito, eles executam aí, a partir dos terpenos, nós temos aí a comunicação entre espécies de plantas. Algumas das reações com os terpenos, eles reagem com ozônio e formam formaldeído, cetonas e carbonilas, reagem com hidrogênio formando carbonilas e reagem com nitratos formando carbonilas nitradas. Temos aqui um exemplo de uma reação envolvendo isopreno, onde nós temos ali o RH, seria a molécula de isopreno. Ela inicialmente reage com uma carboxila e oxigênio, formando aí um composto oxigenado mais água. Aí temos aí também as semi-reações na presença de composto nitrogenado, né? E por final, temos aí a reação global, temos o isopreno formando água, e temos aí a formação de um formaldeído aí, mais ozônio e água. Tem um inseto, que é o besouro do pinheiro, que ele usa os terpenos para alguns mecanismos. O que acontece? Ele, no momento da reprodução dele, o que ele faz? Ele ingere os terpenos e ele produz 3 feromônios, dois sintetizados por ele e o mirceno, que é um terpeno que ele ingere diretamente, que é extraído da planta, para controlar o número de machos. Então, quando a população de insetos alcança um tamanho ideal, a fêmea cessa a produção do feromônio e emite verbenona repelente de machos, que a verbenona é um outro terpeno que ela sintetiza. Quando ela é atacada por um predador, a larva da vespa do pinheiro, ela levanta-se e libera da sua boca uma gota viçosa de repelente, contendo terpenos como pineno e ácidos. Eu achei muito interessante essa questão dos insetos interagindo com essas substâncias. Então, voltando à questão dos compostos orgânicos voláteis, né? Quando a gente tem aí, na época da estação seca, né? A gente tem aí, com as queimadas, uma alteração na composição da atmosfera. Aí eu coloquei essa imagem para a gente relembrar aí a composição do ar atmosférico, né? Eu tenho aí o nitrogênio e o oxigênio mais abundante, e os outros gases nós chamamos de gases traço, temos aí as quantidades deles, e no ambiente, pensando aí numa floresta com ambiente limpo, a gente tem aí a concentração de compostos orgânicos voláteis, pensando aí na última coluna, em partes por trilhão, né? E pensando aí, né, nessas mudanças com relação às queimadas, os incêndios, a gente tem aí um aumento, uma alteração nessa composição da atmosfera. Principalmente, contribui aí com o aumento dos gases do efeito estufa, que seria o dióxido de carbono, o metano, os óxidos nitrosos e o ozônio. Vamos falar um pouquinho agora sobre os mecanismos, alguns dos mecanismos da produção das nuvens
e das chuvas. Colocamos aí que a floresta tropical, elas são potentes emissoras de vapor de água para a atmosfera. E as nuvens, elas têm papel fundamental na produção de chuva, controle térmico e radiação atmosférica. Bem, para a gente começar, vocês perceberam que nesse material nós trazemos muitas imagens, porque pensando em educação ambiental, a sensibilização ela é muito importante, tanto utilizando a sensibilização visual, olfativa, o toque, isso é muito importante. Então, nós trouxemos aí algumas imagens para estar inspirando vocês, e essa imagem, nós fomos testemunhas disso, né? O céu de São Paulo, no dia 19 de agosto do ano passado, a gente começou a perceber que o céu começou a escurecer fora do normal, né? Parecia que ia chover, e o céu escurecia, aquelas nuvens escuras, e não chovia, né? Mas aí, o que aconteceu? Depois começou a sair algumas notícias, né? E nós descobrimos aí o porquê desse céu tão escuro, né, em pleno dia. Que pelas notícias, o que foi colocado, né? Qual seria esse fenômeno? As queimadas que estavam vindo da região de Rondônia, da região amazônica, devido à intensidade, a fumaça, ela tem grande amplitude de distância, né? E elas vão percorrendo quilômetros e vão se espalhando até chegarem aqui na nossa região. Falando um pouquinho dessa dinâmica das nuvens, né? Eu coloquei aqui uma imagem de um processo de formação de nuvens. Eu tenho aí um tipo de nuvem, na verdade, quando a gente fala de nuvens, a gente tem aí uma classificação de nuvens. Essa nuvem grande e vertical, ela é chamada de cumulonimbus, que é uma nuvem típica de tempestade, e é uma nuvem típica que é formada na região amazônica em época de queimadas. Além dos processos convectivos que ocorrem para se ter uma nuvem, ou seja, eu tenho o ciclo da água, a água ela evapora e ela vai se movimentando de forma ascendente, e quando chega a grandes altitudes, numa determinada altitude, essa água se condensa para formar a nuvem. Mas esse processo ele não é um processo simples, eu tenho aí vários condicionantes para eu ter a formação da nuvem. Essas condicionantes, dentro da meteorologia, a gente chama de forçantes, né? Eu preciso aí, para eu ter a formação da nuvem, no movimento do ar, eu preciso ter uma forçante. O que seriam essas forçantes? As brisas marítimas, os ventos, as próprias ilhas de calor e as chamadas zonas de convergência, que com influência da pressão aí, eu tenho uma movimentação de ar e eu tenho aí o processo de circulação atmosférica. Então, na imagem, a gente vê aí, próximo da superfície, ar frio e vento de um lado, e do outro lado, o ar quente. E eu tenho aí uma série de movimentações aí, a grandes altitudes, para a formação dessa nuvem. Bem, ainda falando das nuvens, vamos lá. Como é que chove? Eu preciso ter nuvem e preciso que essa água, ela retorne à atmosfera, né? Como é que é esse processo? Basicamente, para eu ter a água em forma de chuva, as gotículas de água dentro da nuvem, elas precisam colidir entre elas, e elas precisam, as minúsculas gotinhas precisam se juntar para formar uma gota maior. E essa gota, ela tem que vencer os movimentos de ar e cair de novo em forma de chuva, resfriar e cair em forma de chuva. Numa atmosfera limpa, por exemplo, na região amazônica, os próprios compostos orgânicos voláteis, eles funcionam como núcleo de condensação de nuvens. Algumas moléculas, elas ajudam aí
nesse processo de colisão e coalescência para formar a gota da chuva. Nesse processo, a gota ela atinge um tamanho ideal e ela cai em forma de chuva. No momento que a gente tem chuva, principalmente nas nuvens rasas, aquele momento que na estação de chuvas, a chuva ela vai limpando a atmosfera e ela vai devolvendo esses compostos orgânicos voláteis para o solo. Os pesquisadores chamam esse fenômeno de como se estivesse tendo um oceano verde na floresta, né? Ou seja, os compostos orgânicos voláteis vindo das plantas sendo devolvidos para o ambiente em forma de chuva. No período de queimadas, o que acontece? Principalmente o carbono em forma de fuligem, o carbono elementar, ele atua como núcleo de condensação de nuvens, porém, ele atua de uma forma mais negativa. O que acontece? Ele não favorece a colisão e a coalescência das gotículas de água para formar uma gota maior e para formar a chuva. As gotículas, elas continuam menores, ou seja, por que a gente tem esse termo, núcleo de condensação de nuvens? No caso das queimadas, elas favorecem a formação e a permanência de nuvens e diminuem a probabilidade de chuva. Então, eu tenho aí um desequilíbrio no ciclo hidrológico, né? E nesse desequilíbrio, eu posso ter outros desequilíbrios, principalmente a variação de temperatura, né? A variação de radiação no processo de respiração e fotossíntese das plantas, e por aí vai. O último tópico, nós vamos falar um pouquinho da radiação atmosférica. Eu tirei uma foto do céu daqui de Suzano de ontem, né? O céu estava muito bonito, com nuvens, né? E vamos falar um pouquinho da questão do ingrediente aí, do conceito de radiação atmosférica. Nós vamos falar um pouquinho de um conceito envolvendo a radiação atmosférica. Voltando à imagem do céu de 19 de agosto, quando eu tenho queimadas, incêndios florestais, eu tenho aí uma interferência muito grande na absorção e na reflexão da radiação solar, pelo espaço e pela Terra. Então, aí, eu coloquei um artigo do professor Paulo Artacho, que ele coloca que 60% da superfície terrestre é formada por nuvens. E as nuvens, elas interferem, elas atuam, na verdade, no ciclo energético através de duas maneiras. Bem, eu tenho dois tipos de nuvens. As nuvens mais altas e finas, elas transmitem a radiação solar e, ao mesmo tempo, bloqueiam a passagem de radiação infravermelha emitida pela Terra. E eu tenho as nuvens mais baixas e espessas, que refletem a radiação solar de volta para o espaço. Então, eu tenho esses dois mecanismos. A radiação, as nuvens baixas, que refletem a radiação de volta para o espaço, e as nuvens mais altas, que refletem a radiação infravermelha para a Terra. Esse processo de reflexão e transmissão é colocado como forçante radiativa. E essa forçante, na verdade, o que ela é? Ela é uma perturbação do equilíbrio energético incidente e da energia emergente do planeta. Ela é medida em watts por metro quadrado. E por período também. E ela pode ser positiva e pode ser negativa também. As queimadas, a liberação de fuligem, ela atua como uma forçante radiativa negativa, porque ela interfere aí nesse processo de reflexão e absorção, que a gente vai ver no próximo PPT. Esse PPT é um exemplo de como acontece a absorção e a reflexão de radiação solar. Então, eu tenho uma radiação solar ali em valor absoluto, que é o 100. Uma parte dela é absorvida pela estratosfera
e uma pequena parte absorvida pela troposfera, ou seja, radiação solar que vem diretamente. E eu tenho uma parte dela que vem diretamente também, representada pela setinha vermelha, né? E uma parte dela que é difusa, ou seja, a radiação solar, ela vem diretamente até a superfície, e uma parte dela, ela é refletida pelas nuvens. As nuvens, ela reflete uma parte dessa radiação, e a outra parte, ela espalha até chegar na superfície. E a própria superfície, ela acaba refletindo também uma parte dessa radiação. Esse processo aí de reflexão de radiação pelas nuvens, a gente chama de albedo. Aí, ó, pelo valor 30, pela setinha ascendente aí. O que é esse albedo? O albedo, ele é um coeficiente que ele resulta da radiação refletida pela superfície e a radiação incidente, né? Vamos pensar num exemplo. Vamos considerar a mesma radiação incidente, valor 10. Então, eu tenho uma radiação que reflete, que é valor 1. Então, eu tenho aí radiação refletida pela nuvem, 1, e radiação incidente, 10. Eu teria aí 0,1, ou 10%, né? Quanto menor é a minha radiação refletida, esse valor de albedo, ele é menor. Significa que está tendo uma absorção maior, né? Quanto maior for essa radiação refletida, para a mesma radiação que é incidente, o valor do albedo, ele vai ser maior. Ou seja, o potencial de reflexão de radiação, ele é maior. Nesse quadro ao lado aí, a gente vê uma escala de albedo, né? A gente tem aí, ó, algumas nuvens que elas contribuem aí com albedo, valor de albedo maior, ou seja, ela tem um potencial maior de refletir a radiação, né? E nas queimadas, o que acontece? Se eu tenho fuligem, eu altero aí a composição da nuvem, e essa nuvem, ela perde a capacidade de refletir, ou seja, ela vai absorver mais radiação. E ela absorvendo mais radiação, eu tenho aí alterações, principalmente nos mecanismos fotossintéticos das plantas. Elas precisam aí da radiação solar, incidida diretamente e difusamente. E se eu tiver aí uma alteração nesse albedo, eu tenho alteração nos mecanismos fotossintéticos. Bem, basicamente, o que nós colocamos aí são essas questões. É claro, como a gente já falou, nós queríamos abordar muito mais coisas, mas o tema aí, ele é muito vasto. Bom, agora nós vamos falar sobre a questão da invasão de espécies exóticas em determinados ecossistemas. É bom a gente ressaltar e lembrar que espécies exóticas invasoras são espécies que são capazes de ultrapassar as barreiras da colonização, reprodução e dispersão desses ambientes estranhos, e elas acabam se tornando invasoras. E quando elas invadem esses ecossistemas, elas afetam negativamente as espécies nativas, tanto na parte vegetativa quanto na parte da fauna, porque vai haver ali uma competitividade por alimento, nutrientes, reprodução e até territorial. Essas espécies exóticas, elas, tanto animais como vegetais, elas são levadas a esses locais onde elas não são naturalmente encontradas. Com todos os habitats que estão sendo destruídos, nesse tema que nós estamos falando das queimadas, muitas espécies elas são obrigadas a migrar para outras áreas, enfrentando perigos e incertezas da sobrevivência, e aquelas espécies que não conseguem procurar outro local para se estabelecer, como as plantas, no caso, e muitos outros tipos de animais, eles acabam tendo a sua população reduzida e muitas vezes até extinta.
Nós vamos falar um pouquinho sobre a invasão de espécies exóticas que está acontecendo no Cerrado brasileiro. É um bioma extremamente importante e a ocorrência natural de incêndios florestais nesse bioma, ela é esperada, né, quando ela ocorre de forma natural. Mas as queimadas, elas têm se tornado muito comuns devido a atividades humanas, né, com risco potencial de incêndio, e têm alcançado as regiões úmidas do Cerrado, com maior frequência. E isso acaba afetando e ameaçando toda a vegetação úmida do Cerrado. Espécies exóticas têm aí um caminho aberto para poder invadir essa região. Uma das espécies invasoras muito comum que está ocorrendo nessas regiões do Cerrado é o porco selvagem. Essa espécie exótica, ela tem um forte potencial para causar graves alterações na vegetação rasteira e no solo das florestas. Falando de outro tipo de região, o Parque Nacional da Serra da Canastra é uma região protegida e ele abriga ali uma diversidade gigantesca de aves neotropicais. E essa região da Serra da Canastra também vem sofrendo muito com os incêndios, e as zonas úmidas do parque, ela está também sob a invasão desses porcos selvagens, que conseguiram atingir as regiões altitudinais dessas unidades de conservação nos últimos anos. Então, os incêndios florestais nessa região têm sido a principal ameaça aos ecossistemas da Serra da Canastra. Uma das aves neotropicais muito raras dessa região da Serra da Canastra e que também habita a parte central do Brasil, no Distrito Federal, é um pássaro tapaculo de Brasília. Essa espécie ela está em perigo, né, de extinção por conta da perda de habitat, né, e alterações do mesmo, e justamente pela competitividade com outras espécies exóticas também de outras aves, que nós vamos ver agora no próximo slide. As espécies exóticas invasoras mais comuns no Brasil, falando das plantas, nós temos a jaqueira, a goiabeira, o bambu. Falando dos animais, nós temos o mosquito da dengue, o caramujo gigante africano, o tucunaré, a tilápia e os pardais, que são aves que têm uma capacidade muito grande de migrar para essas regiões neotropicais, afetando as espécies nativas que ali vivem, como no caso dessa espécie anterior que nós falamos. É importante a gente ressaltar a capacidade destrutiva que ocorre pelo fogo, afetando essas regiões e fazendo com que ocorra um desequilíbrio ecológico muito grande, aonde a natureza, esses ambientes, não tem tempo para se recompor naturalmente. E esse desequilíbrio ecológico que afeta tanto a vegetação quanto os animais, tanto a fauna e a flora, acaba acontecendo de uma maneira onde não haverá tempo suficiente para que esse ambiente possa se recompor e essas espécies acabam entrando em extinção. As invasões biológicas, elas estão entre as principais causas de perda de biodiversidade. Mesmo as áreas protegidas, elas têm sofrido sérias consequências dessas invasões biológicas, que são as invasões de espécies exóticas, e, como eu falei, nos casos extremos, a extinção local dessas espécies. A ocorrência de espécies exóticas invasoras nessas unidades de conservação, infelizmente, ainda é pouco estudada, mas existem dados secundários que permitem uma aproximação real desse problema para que a gente possa ter orientações e ações emergenciais de prevenção e controle nesses biomas, nessas unidades de conservações tão importantes que abrigam uma biodiversidade gigantesca, tanto de fauna e flora. Vou trazer agora um pouquinho sobre as considerações sobre os rios voadores. Então, nós temos aí os rios voadores como cursos de água que são invisíveis e que eles são propelidos pelos ventos, chamados aí de alísios, e que eles vão do sentido do Oceano Atlântico para dentro do Brasil, sentido Amazônia, e depois ali há um acúmulo de nuvens e vapor d'água que vai
sentido aos Andes. Então, nós temos aí na nossa faixa equatorial a evaporação da água do Oceano Atlântico, e aí nós temos acontecendo ao mesmo tempo aí na Amazônia, tanto a evapotranspiração quanto a condensação de algumas nuvens que acabam levando essa umidade do oceano pelos ventos alísios em sentido ao interior do nosso Brasilzão aqui na Amazônia. Chegando lá na Amazônia, parte precipita e parte continua o seu caminho sentido ali ao Acre. E aí a gente encontra uma barreira natural, que são os Andes, que acaba fazendo com que chova mais um pouco nessa região, né? E o restante desse vapor d'água, dessa água que vai se condensando, vai ser levada tanto ao centro-oeste, ao sul e ao sudeste do Brasil, fornecendo grandes quantidades de água para essa região. Aqui nós temos a floresta como prestadora de serviço ambiental, ou também chamado de ecossistêmico, e aí esse termo é usado para dizer o papel de um bioma ou de organismos dentro de um bioma que vão ser úteis ao meio ambiente e que vão fazer com que a vida se dê de forma mais equilibrada. Aqui ao lado, nessa figura, é só para mostrar um comparativo muito interessante de um desses serviços ambientais que é feito. Então, nós temos, por exemplo, lá na Amazônia, uma árvore de copa aí, com uma copa de 10 metros, ela pode produzir até 300 litros de água por dia através aí da evapotranspiração, enquanto que uma copa de tamanho médio de 20 metros, ela produz até 1.100 litros de água por dia. Então, é um grande serviço dessa água, né, que é evaporada para a atmosfera e provoca esses rios. Temos aqui mais serviços ambientais. E aí, falando disso, nós temos o comparativo aí entre as áreas em que nós temos a mata nativa e a área que nós temos áreas de pastagem. Nós sabemos que a quantidade de água produzida pelas florestas, e aí isso em milímetros aí vai chegar em mais ou menos 3,6 a 4,2 milímetros por dia, enquanto que nós temos aí no pasto as gramíneas, que são mais superficiais, então as raízes são mais superficiais, a água captada é superficial, e o que leva a uma menor quantidade de água e que gira aí, no caso da evaporação no pasto, numa média de 1 e 2,2 mais ou menos milímetros por dia. No caso aqui do sequestro de carbono, a gente tem os comparativos. Então, uma floresta preservada capta muito mais carbono do que uma floresta devastada. Da mesma forma, o oceano, que é mais frio, ele capta mais carbono do que um oceano que é mais quente. Então, nós temos aqui os gigantes da chuva no mundo, que são os países que mais produzem quilômetros cúbicos ao ano para chuva, e nós temos o Brasil como recordista. Nosso país produz muita chuva, muitos quilômetros cúbicos, chegando a faixa aí de 15.200, enquanto que a Rússia, que é o mais próximo que nós temos, 7.800, e aí a gente vai caindo cada vez mais até chegar no Canadá, que é 5.300 quilômetros cúbicos. Nós trazemos ainda aqui para mostrar para vocês as ODS, é um assunto que é tratado no 9º ano, no 3º bimestre. Provavelmente vocês já tomaram parte aqui, mas que pode ser retomado para aprofundamento ou recuperação mesmo desse conteúdo. Então, nós trazemos aí, as ODS são medidas transformadoras, né, para colocar o mundo num caminho mais sustentável. Nós temos a Agenda de 2030, que vai englobar esses objetivos de desenvolvimento sustentável.
Os mais voltados, na verdade, todos são voltados ao meio ambiente de uma forma ou outra, mas os mais voltados para essa temática que a gente tem hoje são esses daqui: fome zero e agricultura sustentável. Então, acabar com a fome e alcançar essa segurança alimentar, melhorando a nutrição, promovendo uma agricultura mais sustentável. Água potável e saneamento básico, então, gestão sustentável das águas e que haja saneamento para se evitar doenças em todos os lugares para todas as pessoas. O consumo e a produção mais responsáveis, que a população não entre no consumismo, que acaba sendo grande parte do lixo produzido por nós. Ação contra mudanças aí globais no clima, né? Então a gente tem aí que tomar medidas para combater os impactos dessas mudanças que têm acontecido. A vida terrestre, então, a proteção, a recuperação e a promoção do uso sustentável dos nossos ecossistemas. A parceria e os meios de implementação aqui que visa fortalecer e revitalizar as parcerias para o desenvolvimento mais sustentável, de forma que todos unidos possamos melhorar a nossa qualidade de vida. Trazemos aqui os materiais de apoio. Nós temos aí dentro do nosso Google Drive muitos materiais, então os textos que a gente usou de referência estarão lá, algumas apostilas muito interessantes, e a gente vai colocar tudo lá. Bem, a Primavera X, uma ação que foi lançada no ano de 2019, que ela se baseia numa ação colaborativa entre estudantes, em que eles se organizam, eles formam um time e a tarefa deles é resolver problemas ambientais. Essa ação, ela é toda estruturada em missões, né? Os estudantes, eles se reúnem, eles avaliam o problema que eles têm na região deles e eles se organizam de uma forma em missões que eles têm que resolver esse problema. É muito interessante porque essa ação da Primavera X, ela trabalha muito a questão do protagonismo dos estudantes, né? Do protagonismo da cidadania em resolver problemas ambientais da região. É uma ação muito interessante para vocês estarem olhando e pensando aí numa forma de organizar uma atividade se baseando aí nessa lógica da Primavera X. Nós temos também aí a pegada ecológica, que é uma atividade ativa muito interessante para ser realizada. Ela vai medir a exigência que nós fazemos do meio ambiente com as nossas atividades cotidianas de consumo. Então, é um assunto bastante pertinente, uma atividade bastante pertinente para ser trabalhada pelo assunto que a gente tratou aqui relativo à educação ambiental. No Currículo Mais, nós temos vários materiais interessantes. É uma dica importante que a gente deixa aqui, e eu quero destacar esse Recicle City, que é relativo a uma cidade e que os alunos conseguem entrar nas diversas regiões e ver os problemas ambientais que tem ali, ver a geração de resíduo e depois eles conseguem responder um testezinho falando o que eles consomem, de que forma eles consomem, como eles tomariam uma atitude diante de determinada problemática, e eles vão ganhando pontuações a partir disso. Eu sugiro que vocês deem uma entradinha lá para conhecer. E por último, a gente traz aqui também esse joguinho, que ele está disponível no Google Play, é um joguinho que eu instalei no meu celular, chamado de Bombeiro, né? E aí, ele tem uma avaliação boa, jogo de fases, onde o estudante tem que ir apagando o fogo e salvando os animais que estão ali na região, e a dificuldade vai aumentando cada vez mais. É um jogo gratuito, mas que aparece propagandas, o que atrapalha um pouco a jogabilidade, mas é um joguinho bem legal se vocês quiserem aí trabalhar com os incêndios florestais com os alunos de vocês.
Por último, nós trazemos aqui as nossas referências, que foram bem extensas dessa vez, como vocês podem ver, e que vai estar disponível lá no nosso Drive. O primeiro comentário aqui vai estar o link do Drive, tá, gente? Só para reforçar. Eu peço desculpa se em certos momentos vocês ouviram uma batucada que tá tendo um vizinho que tá mexendo na casa dele. E a gente agradece muito a participação de vocês e pedimos aí, né, que vocês não esqueçam de preencher a lista de presença que tá aqui no link na descrição do vídeo. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Esperamos ter contribuído com essa temática. Ela é vasta, trouxemos aqui alguns tópicos, e no material de apoio vocês vão encontrar muita coisa interessante. Até mais. Obrigada, pessoal. E como a Sara falou, é uma temática muito vasta que a gente trouxe hoje para vocês. E tem diversos assuntos que abrangem aí toda essa temática de educação ambiental e sustentabilidade muito importante para a gente trabalhar com os alunos, trabalhando sensibilização, mobilização, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Vamos agora para a nossa formação lá da EFAP, gente. Tchau, tchau para vocês.